Rapidamente, sem perder o foco, porque o nosso foco é ECD e ECF propriamente dito, eu quero fazer uma breve introdução de quem são as entidades imunes isentas, sem perder o foco. Claro, entidades imunes são aquelas amparadas na Constituição Federal. No artigo 150 da Constituição Federal, diz que são imunes as seguintes entidades. Aí relaciona as igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, entidades de assistência social. E as entidades isentas? Eu vou abrir aqui a Lei 9.532 de 95. No seu artigo 15, ele relaciona as entidades isentas. Vou relacionar aqui para vocês, ó. No artigo 12, ele fala dos requisitos para ter a imunidade. E no artigo 15, ele relaciona as entidades isentas, ó. No artigo 15, ele diz: considera-se isentas instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para as quais houverem sido instituídas e as coloquem à disposição de grupo de pessoas a que se destinam, sem finalidade lucrativa. Pois bem, aqui agora eu já comento com você em primeira mão. Então eu já pontuei: as entidades imunes estão previstas no artigo 150 da Constituição e as entidades isentas no artigo 15 da Lei 9.532 de 97. Mas essas entidades possuem requisitos para manter, para usufruir da imunidade e da isenção. E aonde eu encontro esses requisitos? Na própria Lei 9.532, no artigo 12, naquela mesma lei. Vou compartilhar a tela com você de novo e aí você vai ver comigo o que diz o artigo 12 aqui rapidamente, ó. O artigo 12, ele diz para nós no parágrafo 2º: para gozo da imunidade, estão obrigadas a atender os seguintes requisitos. E aí relaciona os requisitos e um deles é ter a contabilidade. Aqui, ó, manter a escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão. Isso é para a entidade imune. Só que lá no artigo 15, que fala das entidades isentas, ele diz, ó, no parágrafo 3º: as instituições isentas aplicam-se às disposições do artigo 12, parágrafo 2º, alíneas A a E. Isto é, aqueles requisitos para manter a imunidade são os mesmos requisitos para manter a isenção. Não remunerar dirigentes, observar alguns requisitos, aplicar os recursos na manutenção da instituição, manter a escrituração contábil e assim sucessivamente. E me permita fazer um comentário pertinente. Obrigatoriamente também devem apresentar a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, que no caso é o quê? A ECF. Atualmente é a ECF, não é mais, né, a DIPJ, que já foi extinta, ok? Então agora eu comento aqui com vocês o seguinte aspecto: entidades imunes isentas. Então um dos requisitos, né, básico é não ter objetivo de lucro, não remunerar dirigentes, observado algumas particularidades que algumas possuem, tá? Algumas conseguem remunerar, observado a legislação própria. Mas o nosso objetivo aqui, um dos requisitos para manter imunidade e isenção é ter a contabilidade. Na Instrução Normativa 1700 de 2017, também trata todos os requisitos para cada tipo de instituição manter a imunidade ou a isenção. Pronto, vencido esse obstáculo de requisitos para manter a imunidade ou isenção, que eu não quero realmente aprofundar aqui, não é o nosso objetivo dizer quem são as entidades imunes, isentas, adentrar nos requisitos, não é o nosso objetivo aqui, mas eu preciso pontuar isso para a gente poder progredir. Gente, mais um detalhe muito importante também: a legislação previdenciária prevê isenção das contribuições previdenciárias para algumas entidades que possuem o título de assistente social, de assistência social. Essas entidades voltadas para assistência social são isentas das contribuições previdenciárias, observado que
os requisitos que a própria legislação previdenciária prevê para manter essa isenção da contribuição previdenciária. Um dos requisitos é ter a contabilidade regular também. Inclusive a legislação previdenciária fala nas normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, até cita o CFC, ou seja, deixa bem claro que para ter a isenção da contribuição previdenciária é necessário ter a contabilidade regular. Presencio a nível de Brasil todo tipo de entidade imunizenta. Tem aquelas associações mais humildes, né? Uma associação de bairro, associações de moradores de rua, associação de pais e mestres. Essas associações muitas vezes não são, assim, com todo respeito, totalmente constituídas e geridas corretamente, com contabilidade regular, etc. Não vou entrar no mérito de quem está certo, de quem está errado, porém, eu tenho que ressaltar que nós temos que prestar contas com a Receita Federal. Gente, nós temos empresas ativas, inativas e temos as sumidas. Se você trabalha com alguma instituição aonde, né, a presidência é sumida, não tem como trabalhar com ela. Você não consegue fazer uma contabilidade, você não consegue entregar ECD, ECF, não consegue nada. Então, tomar muito cuidado com as sumidas. Eu sempre digo, as pessoas me perguntam, Rômulo, o que é que eu faço com as sumidas? Entrega. Dispensa essas instituições, não tem como, porque você tem que ter a obrigação de entregar ECD muitas vezes, ou de entregar ECF. Ah, mas eu não sei se ela está inativa, porque se tiver uma movimentação financeira já não está mais nativa. Olha quanto problema a gente pode ter, né? Então, vamos ao que interessa. O que teria em específico dentro de uma ECD de uma entidade imunoisenta? Vamos supor que você tenha aí na sua carteira de clientes, você tenha lucro real, tenha lucro presumido e tenha associações, por exemplo, um sindicato. O que você teria de diferente numa instituição dessa? A primeira coisa que a gente observa de diferente entre uma contabilidade de uma empresa com objetivo de lucro e uma instituição sem objetivo de lucro, a primeira coisa que a gente observa é a nomenclatura de algumas contas no plano de contas, né? Bem contábil isso mesmo, tá? Onde é capital social, é patrimônio social, onde é lucro em uma sociedade empresária, por exemplo, em uma instituição sem fins lucrativos a gente chama de superávit, aonde é prejuízo em uma instituição dessa a gente chama de déficit. Então seria mais ou menos o básico dentro de uma contabilidade, essa diferença, né? Rômulo, mas é verdade que uma instituição sem fins lucrativos ela não pode ter superávit? Não é isso que eu falei, ela pode ter superávit. Claro que pode ter. Porém, o requisito para manter a imunidade ou a isenção é reverter esse superávit na manutenção das instituições. E aí você vê de tudo por aí, né? Aquelas que realmente fazem a contabilidade transparente, demonstrando isso, e aí não cabe a mim realmente nem entrar nesse mérito. Mas pode ter superávit? Sim. Pode ter déficit? Tranquilamente. E aí nós vamos possivelmente ter obrigatoriedade de uma ECD ou não. A legislação de ECD já foi alterada, gente, milhões de vezes. Entidades imunes isentas é uma das várias alterações que já aconteceu. Lá atrás, quando começou a ECF, eu vou falar rapidamente aqui desse lapso de tempo, tá? Quando começou a ECD e a ECF, entidades imunes isentas, eu lembro como se fosse hoje, elas não entregaram ECD e nem ECF. Acabou a DIPJ, foi o primeiro ano sem a DIPJ, dá aquela sensação de perca, né? Para quem viveu aquela época sabe muito bem o que eu estou dizendo, é igual quando acabou a declaração anual de isento. Nós estávamos acostumados a prestar contas com aquelas pessoas que não precisavam e de repente nós nos vimos em uma situação de não entregar nada. A mesma coisa aconteceu com as entidades imunes isentas. As entidades imunes isentas, no primeiro ano de ECF, elas tiveram uma particularidade que fizeram com que muitas entidades imunes isentas não entregassem ECF e nem a ECD.
No primeiro ano de ECD e de ECF, para as entidades imunes isentas, elas só estavam obrigadas a entregar a ECD e a ECF se estivessem obrigadas a entregar o FD contribuições. E a obrigatoriedade de entregar o FD contribuições é quando os valores das contribuições apuradas atinjam R$10.000. E aí ela ficava obrigada a entregar o FD contribuições por isso, ficava obrigada a entregar a ECD porque estava obrigada a entregar o FD contribuições, e ficava obrigada a entregar a ECF por estar obrigada a entregar o FD contribuições. Então, naquela situação, uma entidade imune isenta que atingisse 10 mil de contribuições, PIS e a COFINS, atingiu R$10.000, ela ficava obrigada a entregar o FD contribuições, ECD e ECF. Isso foi só no começo. Só que aquelas que não atingissem 10 mil não precisariam entregar o FD contribuições, não precisariam entregar ECD e não precisariam entregar ECF. Ficaram no vácuo. E muitas até me procuraram: Rômulo, o que eu entrego? Nada. Nada? Mas será que não vai dar problema? Inclusive a Receita Federal mesmo colocou uma nota no site dela na época dizendo que as entidades que necessitassem prestar contas poderiam entregar ECF desnecessariamente para poder prestar contas. Tá? Então foi bem, olha, no primeiro ano, quem já atuava com essas instituições naquela época lembra muito bem, que foi um período de vácuo, assim, onde a gente ficou, poxa, e agora o que eu faço? Né? Então realmente foi uma situação bem peculiar. Mas enfim, passado isso, vencido isso, a gente venceu esse obstáculo, depois a legislação da ECF foi alterada, da ECD também. Como é a norma hoje da ECD? Deixa eu abrir aqui agora a norma da ECD para eu me expressar melhor para vocês hoje aqui, ó. Instrução Normativa 1774 de 2017. O que diz a norma de ECD hoje? Aqui você pode ler junto comigo, ó. ECD para entidades imunes isentas. As pessoas jurídicas imunes isentas, tá aqui essa norma, tá? Essa norma que diz de ECD atualmente. A legislação ela fala aqui para nós no artigo 3º. Deverão apresentar ECD as pessoas jurídicas e equiparadas obrigadas a entregar ECD. Né? Até a contabilidade nos termos da legislação comercial deve entregar ECD. Todas as pessoas jurídicas, inclusive entidades imunes isentas. Aí fala para nós aqui embaixo, ó. As pessoas jurídicas imunes isentas, mas isso já é de dispensa. A obrigação não se aplica às pessoas jurídicas imunes e isentas que oferirem no ano calendário receita, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios, ingressos e assemelhados cuja soma seja superior a 4.800.000 ou valor proporcional ao período do que se refere à escrituração contábil. Pois bem, gente, aí aqui a gente tem essa situação de dispensa. Uma entidade imune ou isenta hoje só está obrigada a entregar ECD quando os valores dos seus ingressos, das suas receitas, né, naquelas condições que nós lemos ali, for superior a 4.800.000. Atingindo esse número, fica obrigado a entregar a CD. Não atingindo, fica dispensada. Rômulo, eu quero entregar. Não tem problema. Se tiver dispensado, se quiser entregar, pode entregar à vontade. Não tem nada que impeça, tá? Aquele 4.800.000 é obrigatoriedade mínima. Mas se você não atingiu, quiser entregar, fique à vontade.